Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos nessa atividade de hoje à tarde. Nós temos duas apresentações, uma do Dr. Mário Norberto Paipich. Ele possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Física pela McGill, doutorado em Física, e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de física, com ênfase em física da matéria condensada, atuando principalmente nos seguintes temas: magnotorresistência gigante, resistividade elétrica, magnetização e novos materiais. E o Dr. João Batista Lanaribó, diretor do Departamento de Tecnologias Inovadoras da Secretaria de Inovação do MDIC, coordenador do Fórum de Competitividade de Nanotecnologia, instalado em novembro de 2009. Muito obrigada, nossos palestrantes. Nós vamos iniciar a apresentação, 30 minutos, com o Dr. Norberto e depois com o Dr. João. E as perguntas vão ser postas posteriormente às apresentações, e as mudanças nos rituais, se quiserem ser colocadas pelos apresentadores, seria interessante. Obrigada, eu vou me sentar para assistir. Bom, antes de mais nada, deixa eu dizer que essa apresentação aqui é mais uma desculpa, né, de apresentação para a gente ter o que discutir mais adiante. Muitas das coisas que eu vou apresentar nessa apresentação muito rápida estão na página do Fórum de Competitividade e, portanto, a informação aqui é, de certa forma, redundante. Eu vou me ater muito mais às questões da PDP, que é a Política de Desenvolvimento Produtivo, que acabou indicando a formação de um fórum de competitividade. Então, vamos lá. Eu sou coordenador geral de micro e nanotecnologias. Eu vou repetir meu e-mail no fim. E o que a gente está tentando conversar é sobre o Fórum de Competitividade em Nano. Esse fórum foi criado, vocês vão ter mais informações com a apresentação do Dr. Lanardi, tá? Ele foi criado a partir de uma demanda do Comitê Executivo da Nanotecnologia da Política de Desenvolvimento Produtivo. E isso tem participação efetiva da indústria, da academia e do governo. A gente tem, na estrutura do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem uma série de atribuições. Então, vocês vão ver aí que tem coisas relacionadas às diversas atividades que a gente tem, relacionadas com empresas, com pesquisa e desenvolvimento, com infraestrutura, e assim por diante. Em paralelo com isso, é que se desenvolvem as coisas da política de desenvolvimento produtivo. Então, as ações do MCT, que são que eu tinha mostrado antes, uma boa parte vem do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente não vai ver aqui, e da PDP, que é a Política de Desenvolvimento Produtivo. Então, na verdade, é a nova, né, a PDP é a nova Política Industrial Brasileira. Então, a gente tem, né, nos programas, dentro da PDP, consta, nos programas mobilizadores em áreas estratégicas, consta lá a nanotecnologia. E é bom que eu leia o que está ali nos objetivos, que vocês são capazes de não conseguir ler.
objetivos. Um é desenvolver nichos de mercado com potencial de competitividade em materiais, eletrônicos, médico e farmacêutico, equipamentos e ferramentas e tecidos nanoestruturados. E 2, ampliar o acesso da indústria ao desenvolvimento da nanotecnologia. Então, a visão que tem é bem prática, de uma política industrial. Ok? Então, a gente, nas reuniões que teve, se formou um comitê executivo com membros do governo, para guiar as ações da PDP em nanotecnologia. E se criaram uma série de medidas. Eu vou mostrar para vocês uma delas, que é a do Fórum de Competitividade. Mas eu vou mostrar as outras ações que estão embutidas dentro da PDP. Então, a medida 1 que a gente tinha era instalar o Fórum de Competitividade em Nanotecnologia. Os grupos de trabalho desse Fórum de Competitividade em Nanotecnologia são mercado, marco regulatório, cooperação internacional e recursos humanos. Eu tenho a impressão que o doutor Lanari vai entrar em mais detalhes sobre o assunto. Eu pensei algumas coisas mais adiante daquilo que são as recomendações do Fórum de Competitividade. Bom, deixa eu entrar nas outras medidas. A medida 2 era identificar empresas com potencial de investimento em nanotecnologia. Isso é um trabalho relativamente difícil de fazer, porque a gente tem que tentar adivinhar o que a empresa quer fazer no futuro. E isso, no Brasil, é uma empreitada relativamente difícil de completar. Medida 3. Prospectar e definir tendências tecnológicas em literaturas patentárias e não patentárias. O que significa isso? Fazer um estudo, isso está para ser feito ainda, fazer um estudo para definir quais são as tendências que tem no mundo e o que se vislumbra para o Brasil de oportunidades dentro do vasto campo que é a nanotecnologia. Medida 4. Apoiar a divulgação do desenvolvimento tecnológico nacional. Isso aqui, gente, implica em divulgação nos mais diversos níveis. Mas uma das coisas que a PDP se preocupou é que tivesse divulgação nas empresas. E a outra coisa é a parte de divulgação internacional. O que tiver de feito na nanotecnologia brasileira que seja mostrada no exterior como uma conquista nossa. Esses 2 itens que eu salientei aqui são os 2 itens mais importantes para a política industrial. Em paralelo, a gente sabe que tem toda a divulgação e a educação em nanotecnologia que precisa ser feita. Tem diversas cartilhas e textos para ajudar a divulgar a nanotecnologia no Brasil. Nós precisamos ter divulgação em todas as áreas, em todas as atividades. Bom, medida 5, prospectar as necessidades regionais e implantar laboratórios nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso aqui foi considerado como medida implantada porque, no edital dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, uma série desses institutos nacionais, nas regiões Norte, Centro-Oeste,
Nordeste, estavam sediados ali, que trabalham com nanotecnologia. Então, foi considerado, né, como cumprida aquela medida. Medida 6, apoiar a interação entre grupos e redes de pesquisa e a Petrobras nas questões relacionadas com pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia. Isso é uma visão muito pontual do que é necessário para a nossa grande empresa do petróleo, o que precisa ter de nanotecnologia na matriz, não só a matriz de conhecimento da empresa, mas também na matriz produtiva da empresa. Na verdade, o que acabou acontecendo foi que isso foi ampliado e foi criado foi feito um fórum de inovação nas empresas estatais, considerando todas as empresas estatais que poderiam ter interesse no assunto. Isso foi realizado no Rio de Janeiro este ano, com um sucesso que a gente vai descobrir ao longo dos anos. Houve essa aproximação e a gente vai ver o que vai resultar disso aí. Medida 7, estimular a parceria entre empresas e instituições de ciência e tecnologia para a utilização da nanotecnologia. Então, isso aqui está considerado implantado, teve uma chamada na FINEP, em 2009, com 15 milhões, para fazer parcerias com as empresas. Medida 8, aumentar o número de empresas de base nanotecnológica. Como é que se faz isso? Começa por estudos prospectivos, que estão publicados pela BDI. Tem um estudo prospectivo de nanotecnologia de 2008 a 2025, e o panorama de nanotecnologia no mundo e no Brasil. Isso está na página da BDI. Uma pena que eu não botei o link. Está disponível na página lá. Medida 9. Financiar e capitalizar as empresas envolvidas na fabricação de produtos nanotecnológicos. Bom, isso aí implica, em parte, subvenção econômica, que tem resultados para 2008 e 2009 que são muito pequenos, porque não teve chamada específica para nanotecnologia. Estes projetos que estão aprovados ali são projetos em nanotecnologia que foram submetidos à apreciação numa chamada mais geral. Ok? E a outra coisa que interviria nesse negócio seria os fundos de investimento do BNDES. Isso, realmente, os fundos de investimento do BNDES estão na fase de escolha do gestor, e a coisa está mais demorada do que a gente imaginava que fosse ser. Medida 10. Isso aí promover a instalação de centros de pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia no Brasil. A ideia é centros de pesquisa em nanotecnologia que vêm sendo instalados em diversos lugares do mundo, atraí-los para o Brasil para a nanociência que a gente tem bastante desenvolvida no Brasil. Nanotecnologia no Brasil representa, eu diria que 10% do que a gente tem em nanociência. Então, isso é uma proposta em construção entre o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o Ministério das Relações Exteriores.
Medida 11, apoiar a pós-graduação na área de nanotecnologia. Isso aí é uma medida que é necessária para ter mão de obra especializada para a indústria, se é que a gente vai ter alguma indústria em nanotecnologia. Então, a gente teve bolsas apoiadas por um edital no CNPq, e a gente sabe que tem mais de 2.000 pós-graduandos com bolsa federal em nanotecnologia. Medida 12, apoiar a atuação de pesquisadores nas empresas. Isso aqui tem os editais para o programa RAI, pesquisador na empresa. E aí nós entramos essas são aquelas que eu apresentei para vocês, eram as 12 medidas que tinham sido estabelecidas como objetivos para o exercício, né, da PDP, que termina este ano. Como vocês viram, a gente conseguiu chegar relativamente um número razoável dessas medidas foram implementadas, outras estão em vias de, e assim por diante. Bom, no Fórum de Competitividade em Nanotecnologias tem, por exemplo, um grupo de marco regulatório. Eu vou passar rapidamente sobre coisas que foram discutidas no grupo de trabalho. Eu não estava em todos os grupos de trabalho, porque não tem condição de estar em todos eles ao mesmo tempo. Então, muitas das coisas aqui eu sei por tabela. Então, basicamente, uma das coisas que chama a atenção do relatório é uma sugestão para um algoritmo para classificação de um produto como nanomaterial. E são coisas bem básicas, que têm que ser feitas para classificar nanomateriais. Aí começa a fazer uma série de perguntas. Apresenta propriedades diferentes do que o mesmo material nas suas formas atômica, molecular ou bulk. Se contém nanoestruturas menores que 1000 nanômetros. Os nanoobjetos são fibrosos ou têm uma dimensão preponderante. E aí vão as diversas. Contém nanopartículas insolúveis menores que 100 nanômetros, contém nanopartículas solúveis ou láveis. Os dados existentes comprovam a segurança do uso de nanopartículas solúveis ou láveis. Contém nanopartículas solúveis ou láveis menores que 100 nanômetros. Se os dados existentes comprovam a segurança das substâncias. Todas essas perguntas se organizam num fluxograma, que está mostrado ali. Então, cada uma dessas perguntas corresponde a um losango desse. E aí tem as diversas possibilidades, se não é um nanomaterial, se não tem estruturas menores que 100 nanômetros, não é um nanomaterial. E aí segue, por aqui segue, os nanoobjetos são fibrosos ou não. Se é não fibroso, é uma nanopartícula, e aí vem para essas coisas, nanopartículas insolúveis menores de 100 nanômetros, e aí vai classificando o tipo de nanomaterial que vai ser obtido. E aí tem todos os tipos de nanomateriais, com toda a sequência lógica das perguntas. Então, tinham sido feito antes. E, essencialmente, isso aqui, bom, a Silvia Guterres está aqui no seminário, vocês podem perguntar com mais detalhe para ela. Foi ela e a Adriana Pohlmann que fizeram, basicamente, montaram esse esquema aqui. Então, classifica nanomateriais, de acordo com os tipos, com os diversos tipos, com as diversas perguntas, e aí ele vai respondendo, e aí vai determinando se é risco alto, médio ou baixo.
Fórum de Competitividade, agora o Grupo de Trabalho de Mercado, que fez isso aqui, gente, está tudo na internet. Tá? Então, aí tem uma série de recomendações, tá? Que eu vou passar rapidamente para poder passar para a discussão. Tá? Então, fazer levantamento de disponibilidade de estrutura, né, no Brasil, incluindo outros, além dos laboratórios que tinham sido citados acima, né, aqui fala dos laboratórios, conjuntos de laboratórios nacionais de nanotecnologia, tá? E aí empenhar maiores esforços para, né, na busca de superação de entraves jurídicos, na formação de parceria público-privada em nanotecnologia, mudanças no formato de negociação, uso de poder de compra do Estado, trabalho específico para ter quais setores, identificar quais setores têm reais condições de colocar produtos em nanotecnologia no mercado. Manter e incentivar iniciativas regulares de subvenção pública em nanotecnologia, estudos de impacto econômico na nanotecnologia em diversos setores complementares. Workshops, sugerindo workshops conjuntos entre pessoal da área técnica e administrativa, projetos transdisciplinares, estudos de viabilidade técnico-econômica, entre outros. Incentivar a participação de agentes do mercado brasileiro em nanotecnologia em fóruns internacionais, com o objetivo de a regulação, e especialmente buscar maior integração e participação no comitê da ISO, o TC 229, que trata da normatização internacional de nanotecnologia. Promover eventos regulares de integração, e eu vou encerrar simplesmente mostrando para vocês a composição, tá, dos diversos comitês que regem a nanotecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, tem o Comitê Consultivo de Nanotecnologia, tem o Comitê da PDP, acabou vindo a versão anterior, tá? E tem um comitê de avaliação que avalia, né, as ações da nanotecnologia no Ministério. Eu só vou agradecer a paciência de vocês, tá? E vamos reservar mais tempo para discussão. Eu prometi que eu ia deixar meu e-mail, está aí. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigado à Fiocruz pelo convite para participar do seminário, do simpósio. Eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, faço parte da Secretaria de Inovação desse Ministério, dirijo um departamento que chama de Departamento de Tecnologias Inovadoras. E lá, entre outras coisas, nós tocamos o Fórum de Competitividade em Nanotecnologia. Eu vejo aqui na plateia várias pessoas que fazem parte desse fórum, que está completando um ano de existência agora, daqui a poucos dias. Foi instalado no final do ano passado, novembro do ano passado. A professora Silvia, o professor Wilson, acho que o Cauê está por aí também, né? Apareceu, enfim. Vários integrantes aqui do fórum, que acabou gerando uma massa crítica de ideias, de conhecimentos. O professor Mário já antecipou alguma dessas conclusões, alguma dessas tendências. Eu vou contar a história rapidamente para vocês do fórum, fazer algumas comparações. Enfim, a ideia é o seguinte: a ideia é que o fórum, de uma certa maneira, eu acho que instalou uma espécie assim de um ensaio de uma governança do que seria a nanotecnologia no Brasil. Depois desses meses todos de muita reunião, de muito contato, a gente consegue depurar, digamos assim, uma maneira de enxergar, ou pelo menos estamos começando a enxergar, né, uma maneira de entender um pouco esse tema complexo, variável, né, com tantas bifurcações, e daí pensar, digamos assim, um modelo, ou pelo menos uns parâmetros assim do que seria um modelo de governança para a nanotecnologia, né? Governança no sentido de alocação de recursos, né, de uso eficiente
da máquina governamental, nesse estímulo, e, sobretudo, do estímulo às empresas, né? As empresas, que, aliás, é o foco do meu ministério, do MIDIC, né? Nós temos, assim, uma espécie de complementaridade sistêmica com o MCT, né? O MIDIC se ocupa digamos assim, da interface mais empresarial, né? O MCT, a vocação do fomento, né? Então, esse fórum, como o professor Mário colocou muito bem, o fórum é o resultado da PDP, que, em si, uma política industrial, foi concatenada pelo governo todo, foi publicada em maio de 2008, e a nanotecnologia é uma das metas estratégicas dessa PDP, dessa política industrial brasileira, né? Isso aqui, enfim, o professor já falou, a governança envolve diversos atores, a governança da PDP, né? Os resultados obtidos, a governança em termos gerais da PDP, né? Os resultados obtidos até agora no âmbito da competitividade, do Fórum de Competitividade de Nanotecnologia, estabelecido a partir da PDP, geraram sugestões relacionadas à governança do termo nanotecnologia na PDP. É isso que eu vou, mais tarde, a gente vai trabalhar melhor isso. Um dado interessante, esse slide eu acrescentei agora há pouco tempo atrás, acho que vocês estão provavelmente a par. A BDI realiza uma sondagem de inovação, né, já é a segunda que ela realiza, que é bastante interessante. Eles, enfim, entrevistam a cada 3 meses uma amostra de empresas industriais com 500 ou mais pessoas ocupadas. Dá mais ou menos umas 1.650 empresas pelo Brasil e fazem uma série de perguntas a essas empresas, o esforço, sobretudo em relação ao esforço e à inovação tecnológica, né, que essas empresas estão trabalhando, né? Qual a motivação que elas têm para inovar. E aí, esses dados foram concluídos. Isso é bastante recente, foi divulgado há poucas semanas. Esses dados relativos à nanotecnologia são bastante eloquentes, né, digamos assim, né? 11% das empresas afirmam estar desenvolvendo algum projeto que envolva nanotecnologia. É um número, em princípio, pequeno, mas é um número significativo. Certamente, olhando numa curva assim mais projetada no tempo, certamente é uma curva ascendente, né? 5% utilizam nano ou algum produto ou processo. 15% conhecem alguma empresa que usa nanotecnologia no seu setor. Então, marginalmente, mas de forma significativa, a nanotecnologia entrou no vocabulário empresarial, né? Já se fala, já é um termo, enfim, até mediaticamente já está quase saturado, né? Enfim, exagerado. Alguém estava comentando agora no almoço, já uma crônica do Roberto da Mata, falando do nano sanduíche, dos voos da Gol, uma coisa assim, mas o nano já virou já uma série, enfim, já tem uma espécie assim de vulgarização midiática, mas isso, enfim, no vocabulário empresarial a gente pode rebater e pensar, né, que já está efetivamente entrando. Ainda marginal, Brasil, enfim, as questões todas de inovação que atingem todas as empresas afeta também a questão da nanotecnologia, mas já está entrando, né? Isso são dados, enfim, muito gerais, eu só coloco aí a mera digressão macroeconômica, digamos assim. Esses dados estão no relatório que o professor Oswaldo realizou para a BDI, que o professor Mário citou, que está disponível no site da BDI, também acessível também a partir do site do MIDIC, do Fórum de Competitividade e Nanotecnologia. 2010, 2015, produção industrial anual do setor vai exceder $1 trilhão. O mercado de tecidos nanoestruturados, por exemplo, deverá alcançar 115 bilhões até 2020. Isso aí, por exemplo, é um dado que motivou muito, eu falo aqui como MIDIC, motivou muito uma entidade como a ABIT, a Associação Brasileira de Indústria Têxtil, que é uma entidade bastante importante no Brasil, como vocês sabem, 8 milhões de pessoas, empregos diretos, motivou a ABIT a preocupar-se muito com nanotecnologia. No dia 9 de dezembro, nós estamos organizando um evento sobre marco legal, tendências do marco legal em nanotecnologia na ABIT, para vocês verem como é que um evento voltado a empresas têxteis, naturalmente também empresas de fibras sintéticas, enfim, a uma associação chamada Abrafas também está envolvida, mas esse dado é muito forte, né? Eletrônicos, não preciso nem dizer, né? Equipamentos e ferramentas. A BIMAC, no Brasil, por exemplo, é uma associação que não está muito consciente desse problema, mas, enfim, dessa vertente. Materiais. Crescimento vertiginoso dos investimentos previstos na área a partir de 2012 indica necessidade permanente de investimento e atualização dos dobramentos da nanotecnologia nos países industrializados. Bom, isso aí também, uma outra digressão, se vocês lerem os relatórios da NNI, né, Nanotechnology, National Nanotechnology Initiative, né, disponíveis na internet, é muito claro, né,
a expectativa do uso da nanotecnologia como racionalização de processo industrial é brutal, né? Em microeletrônica, se estimam investimentos assim, absurdos e redução de custos para, enfim, promover melhor produtividade e tudo mais. É impressionante. E, a partir de 2012, a gente vai ver um gráfico agora que o relatório da BDI traz, é muito claro em relação a isso. Vocês veem que, a partir de 2012, as curvas vão subir, né? Vão subir rápido. Então, eu acho que a eloquência gráfica não é suficiente, né? Eu acho que não há dúvida que nanotecnologia é um dado imprescindível, né? Imprescindível de qualquer política industrial, né? Eu acho que nanotecnologia, nós preferimos usar, inclusive, nanotecnologias, né? no plural, para evitar essa enfim, singularização assim, equivocada. As nanotecnologias, evidentemente, são fundamentais. É o mundo desenvolvido, o primeiro mundo, chamado primeiro mundo, está muito atento a isso e vai investir pesado, né? O Brasil, mais uma vez, vai se defrontar com aquela questão, enfim, da vocação da periferia ou não, né? Mas eu acho que os instrumentos estão aí, né? Eu acho que o momento é importante, né? O estágio tem cadeia de valor também, enfim, só para... Esses são os dados, eu vou passar rapidamente, o professor Mário já avaliou com mais detalhe, né? Isso da PDP 2010, investimentos de 70 milhões, 100% de investimentos privados, desafios serão expandir a base de RH, adequar a marco legal. Todas essas questões já estão orbitando um pouco, né, em relação... E aí, em novembro de 2009, estabeleceu-se o fórum. Os documentos todos que o fórum emanou, que são atas, muitas vezes atas sintéticas de reuniões, mas, enfim, que dão uma ideia da progressão das discussões. O professor Mário aqui entrou com muito detalhe, por exemplo, um dos melhores produtos, talvez, do fórum, que é a proposta de algoritmo, né, do GT de marco regulatório. Enfim, estão todos disponíveis. Os 4 grupos que ele já citou também. Eu vou só falar um pouco mais detidamente sobre as recomendações do GT de trabalho, o GT de mercado. O GT de mercado foi um grupo extremamente ativo, que se reuniu diversas vezes, representantes de vários setores, o coordenador foi o Dr. Cauê Ribeiro, da Embrapa. Esse grupo, bastante interessante, estamos com uma proposta muito, muito forte, muito importante, que é um workshop nacional que vai ser realizado no dia 2 e 3 de dezembro agora, que é uma espécie assim de, digamos assim, de primeira etapa cumprida do GT de mercado. Vai ser um workshop a ser realizado na Fiesp, intitulado Nanotecnologias, expectativa da indústria brasileira. Vai ser um cenário onde a palavra vai ser dada fundamentalmente para associações empresariais que vão poder expor suas demandas, necessidades, confrontada também com, enfim, empresários, acadêmicos, estudantes. Nós pedimos a toda a rede do MCT, de laboratórios, INCTs, pesquisadores, inclusive também da CAPES, a rede da CAPES, pedimos a eles a elaboração de um pequeno paper de 2 páginas, comentando quais são, enfim, os atributos, as funcionalidades de cada uma dessas instituições. Vamos fazer uma espécie de um caderno. Enfim, resumindo, tentar fazer uma ponte entre a atividade acadêmica e as empresas, mas sempre do ponto de vista das empresas. Eu falei, me detive um pouco aqui, porque essa realização do workshop é um pouco já, digamos assim, um desdobramento dessa primeira recomendação. Uma forma de coordenação e promoção integrada da nanotecnologia no país, fomentando, inclusive, associações de empresas envolvidas no tema. Uma das propostas em tela nesse workshop de dezembro é a eventual criação de uma associação de empresas de base nanotecnológica, de uma entidade que reúne essas associações. Isso aí não é uma prerrogativa brasileira, isso existe. No Japão, por exemplo, há uma entidade chamada NBCI, que é bastante poderosa, são mais de 200 empresas de diversos ramos, têxtil, eletroeletrônico, aquelas típicas organizações japonesas, mas que têm como foco nanotecnologia. E, com isso, eles atuam, realizam feiras, interagem internacionalmente. Enfim, nós, no grupo de mercado, entendemos que essa governança mais coordenada, faz-se necessária. Formato de negociação e propriedade intelectual, o professor Mário citou. Uso do poder de compra, eu lembro apenas que isso aí já, enfim, tem acontecido. A MP 495 do governo, agora no final, já contempla, inclusive, produtos de nanotecnologia, né?
workshops conjuntos, pessoal na tela, enfim. Esse é o workshop que eu falei, esse que é uma espécie assim de primeira grande, digamos assim, realização do GT Mercado. Eu, inclusive, acho que, evidentemente, vocês estão todos convidados e estimaria muito a presença de vocês, quem se interessa pelo assunto. Aliás, a minha presença aqui é basicamente para divulgar esse workshop. Esse workshop realmente nós estamos fazendo um esforço enorme de colocar o tema da nanotecnologia ou das nanotecnologias num nível apreensível para o mundo empresarial, isso, sem perder de vista, evidentemente, as tendências de pesquisa, enfim, o rigor da pesquisa, mas o papel protagônico aí será empresarial. E tentar auscultar nessas empresas, já são mais de 12 associações empresariais que vão ter oportunidade, serão 4 grupos de trabalho que vão se dividir nesse workshop. Esse evento será dividido por GT de setor de atividade econômica, um GT de insumos, bens intermediários, bens finais e serviços, que vão se reunir paralelamente durante o workshop. Nós vamos auscultar, como eu dizia a vocês, vamos tentar auscultar exatamente as necessidades e demandas dessas empresas, inquietações dessas empresas em relação à nanotecnologia, né? Enfim, esse workshop, insistindo, reiterando, digamos, é o resultado desse ano de trabalho, em particular do GT de Mercado, mas é resultado desse ensaio de uma nova governança, digamos assim. O GT Marco Regulatório, o professor Mário já avaliou também, foi um GT extremamente denso, tem sido, aliás, um GT extremamente denso, de muito bom nível. Essa reunião em julho, eu estava lá, essa reunião que a professora Silvia e a professora Adriana propuseram um algoritmo inovador para a classificação do produto nanomaterial, foi extremamente rica a discussão. Havia representantes da Anvisa, por exemplo. A Anvisa, você sabe, é uma agência fundamental nesse processo de normatização, de marco regulatório para a nanotecnologia. A Anvisa se sensibilizou, ou seja, a Anvisa enfim, vai ser uma instância fundamental, nós estamos trabalhando com a Anvisa também. Aliás, o fórum, para deixar aqui bem claro, tudo isso que eu estou, enfim, comentando também, isso vai per se, né? Não preciso entrar em detalhes. O fórum, em última análise, também serve como uma espécie de canal de comunicação do setor privado com o governo, né? Nós estamos, o GT Marco Regulatório, em algum momento, vai subsidiar a ação nossa, do MIDIC, certamente junto com o MCT, para nós nos dirigirmos aos legisladores, eventualmente fazendo projetos de legislação, enfim. É evidente que o fórum, enfim, tudo que a gente fala em fórum tem uma dinâmica muito clara, que é uma consequência de ação de influência governamental, desoneração, enfim, são assim que funcionam os fóruns de competitividade no MIDIC, né? As propostas do marco regulatório, também vou citar meio rapidamente, porque o professor Mário inclusive, não são todas, que são bastantes, não são mais detalhadas, né? Deve ser aquela concentração para fins de classificação, grau de risco, essa questão da transdisciplinaridade das ciências. Um dado só, enfim, para vocês verem também como enfim, a atuação, a atividade do fórum é bastante pertinente. Em maio, mais ou menos, um senador importante da República, o senador Tião Viana, que é médico, profissionalmente médico, ele propôs uma legislação de rotulagem de produtos nanotecnológicos. Propôs esse projeto de lei, foi tabulado no Congresso, não avançou, aparentemente, porque o senador, enfim, se candidatou a governador no Acre, foi eleito, mas foi feito de absoluta boa-fé. Eu estive com ele, fui visitá-lo, mas ele em nenhum momento ocorreu de consultar, enfim, os atores interessados, né? Sejam institutos de pesquisa, sejam os pesquisadores, sejam empresas, sejam inclusive o fórum. O fórum seria a instância óbvia, natural de consulta, de contato. Claro que, se o projeto avançar, se for efetivamente levado à pauta, nós vamos intervir com mais visibilidade, digamos assim. Ele se mostrou também interessado, evidentemente. Ele ficou até surpreso, não sabia da existência do fórum. Ele fez isso para vocês verem, quer dizer, um legislador importante, uma pessoa preparada, médico, tem, enfim, um parâmetro de saúde pública nisso. Ele acha que fazer uma rotulagem de produto nanotecnológico ia proteger, de certa forma, o consumidor.
Agora, isso, no fórum, é uma discussão bastante complicada, não é evidente assim, né, à primeira vista, né? Isso pode criar um estigma para produto nanotecnológico, por exemplo, né? Enfim, é uma coisa complicada, mas ele se adiantou e fez o projeto. Então, a necessidade de haver essa discussão numa instância da sociedade civil, como é o fórum, é fundamental, né? Enfim, mais propostas aí do fórum do GT Marco Regulatório. Conclusões. Vamos chegando aqui ao final, falar rapidamente em relação... Conclusões são as conclusões que nós, assim, assimilamos depois desse 1 ano de existência do fórum. Essas conclusões que, enfim, depois de participar de inúmeras discussões, debates, necessidade de articulação lógica da capacitação de recursos humanos e físicos com financiamento e a capitalização de empresas e institutos de pesquisa. É uma frase um pouco pretensiosa, digamos assim, né, mas é uma governança fundamental. É preciso financiar e capacitar, isso não há dúvida. Então, é preciso um modelo que preveja isso, né? Um modelo que preveja o financiamento articulado com a capacitação. Como fazer isso é outra questão, complicada. Mas essa é uma conclusão básica nossa. É preciso um modelo de governança que contemple isso, né? Alocação eficiente de recursos no financiamento a empresas e institutos de pesquisa. Essa relação empresas e institutos de pesquisa é uma relação também a ser, enfim, explorada. Todos sabemos aqui que existem vários prós e contras, enfim. Na parte da nanotecnologia também é algo a avançar. Procurando consolidar a relação do setor produtivo com os ICTs, a partir da demanda das empresas e estimulando a alavancagem dos investimentos privados. Monitoramento do ambiente regulatório. Isso é fundamental, né? Todos vocês sabem que o ambiente regulatório, não só no Brasil, mas no mundo, né, está, enfim, em constante transformação e ameaças, né? Em dezembro também, por exemplo, a gente vai fazer, que eu falei com vocês, um evento com a ABIT, esse evento que eu mencionei, né? A ABIT de indústria têxtil está preocupada com esse impacto do marco regulatório na Europa sobre nanofibras, por exemplo. E aí isso afeta a exportação, isso torna-se barreiras técnicas, e entramos numa seara de comércio exterior. A oferta constante de barreiras conceituais e parâmetros legais permite o avanço consistente do marco legal da nanotecnologia no exterior. E no marco legal no Brasil, evidentemente, para o consumidor brasileiro, né? Cooperação internacional. Provavelmente irão algumas empresas de base nanotecnológica, a BIT e a BIPEC, são as associações mais interessadas no tema. A BIPEC é cosméticos. Cosméticos, vocês sabem que é o grande mercado na tecnologia. Isso também é uma questão que surgiu nos debates, que eu trago aqui também, uma forma um pouco provocativa. Precisamos da conveniência do estabelecimento de uma ou mais empresas âncoras, inclusive com investimento de capital fixo, que possam servir de ordenadoras na cadeia de produção de aplicações nanotecnológicas. Essa é uma questão de política industrial, enfim, que depois a gente pode conversar mais, enfim, as ideias, posso tentar transmitir mais as ideias que surgiram durante o fórum. Vocês imaginem, por exemplo, um caso, por exemplo, da indústria aeronáutica brasileira. A Embraer é uma empresa âncora, né? Empresa sistêmica, né? Então, talvez uma empresa sistêmica, uma ou mais empresas com essa natureza sistêmica no campo da nanotecnologia podia ser uma ideia. Isso aí podia ser uma ideia, evidentemente, que o BNDES podia trabalhar. O BNDES trabalha muito esse tipo de... Institucionalidade, estabelecimento de uma autoridade autônoma para a nanotecnologia no Brasil. Isso aí digamos assim, é uma proposição, é uma proposta que volta e meia surge nas nossas conversas, sejam em reuniões mais formais, sejam até almoçando, conversando, né? Eu tenho a impressão que, enfim, vocês saberão mais do que eu, mas é uma tendência que se observa em vários países, né? Enfim, de alguma maneira, enfim, digamos assim, a fronteira tecnológica, a fronteira científica, acoplada com a necessidade de investimentos, a pressão dos consumidores, enfim, a necessidade da governança, essa alocação eficiente de recursos, capacitação de recursos humanos, tudo isso sugere uma autoridade autônoma. É uma proposta institucional, um pouco arriscada, um pouco ousada, mas a discutir. A China, por exemplo, tem um órgão poderoso, né? China National Science and Nanotechnology, que é uma coisa poderosa, escala China. Nós visitamos essa instituição, acho que, né, vários brasileiros já visitaram.
e eu perguntei a eles qual era a interface com as empresas. Aí apareceu um camarada que era diretor de um departamento com 840 empresas, enfim, articuladas com esse departamento, sem falar em pesquisas e tudo mais. Então, essa autoridade, de alguma forma, coordena isso, enfim. Isso talvez fosse útil do ponto de vista institucional, né? Acompanhar, monitorar políticas públicas que têm impacto nas empresas que utilizam a nanotecnologia como recurso estratégico de inserção no mercado. Essa é outra asserção muito corrente no nosso fórum. Esse recurso estratégico de inserção no mercado, né? Estímulo à criação de associação empresarial. Isso nós vamos discutir agora no workshop, 2 de dezembro, né? Poderá ser interessante. O modelo japonês é um modelo interessante, poderá ser sobretudo a BIT e a BIPEC têm interesse, as empresas de cosméticos, as empresas de textos que têm a nanotecnologia como inserção estratégica de mercado, né? Aqui uma pequena propaganda. No nosso GT de marco regulatório, nós criamos agora, recentemente, uma página, uma comunidade virtual. As coordenadoras são a professora Silvia e a professora Adriana. Essa página está disponível, qualquer pessoa, enfim, extremamente bem-vindo de participar, de discutir. A nossa ideia justamente foi reduzir um pouco viagens, reduzir um pouco custos, tentar agilizar, digamos assim, um intercâmbio via internet. Esse programinha é um programa do Moodle, aquele Moodle universitário que todos vocês conhecem, que nós conseguimos, de alguma forma, colocar lá no servidor do MIDIC. Entrou, agora está sendo utilizado dentro do próprio MIDIC, o Moodle. Mas, enfim, é uma instância interessante. Começou 2 semanas atrás, a gente está começando a pensar, a formular estratégias. Muito bem-vindo. Então, é isso que eu gostaria de falar, mais ou menos contar a história do fórum, o que gerou, o que tem gerado, né? Convidar todos vocês para esse workshop também, dia 2 e 3 de dezembro, lá na Fiesp, em São Paulo. Sejam vocês empresários, estudantes, pesquisadores. Vai ser realmente eu acho que um evento importante. E também, evidentemente, convidar o fórum. O fórum está longe de ser qualquer... Pelo fórum, a natureza da expressão é muito clara, né? É aberto a todos os participantes, né? Várias pessoas aqui já frequentaram, enfim. E muito obrigado.